E aí, tudo bem, pessoal? Aqui diretamente da Intermodal 2024. Agora a gente vai falar com o Nívio. Tudo bom, Nívio? Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Falou, obrigado eu por aceitar, viu, Nívio? Nívio, quanto tempo faz que você trabalha na área de logística, assim? Bom, eu sou despachante aduaneiro há 30 anos. Fui presidente durante 8 anos do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e fui presidente 4 anos da Federação Nacional. Trabalho há bastante tempo na área de logística. Bastante tempo, né? Sim. Você veio na feira por algum propósito? Ou o que você está achando da feira? Olha, a feira hoje está interessante porque vem gente do Brasil inteiro. Então, como nós representamos várias empresas de Itajaí, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, várias empresas, a gente consegue marcar reuniões dentro da feira, evitando o deslocamento até esses locais. Então, foi bem produtivo. Tivemos aí quarta e quinta, que foram os principais dias de muitas reuniões e muito sucesso. A feira está excelente. Eu acho que deveria ser esse o propósito: abrir frentes, fazer negócios. Esse é o foco principal da empresa. E apresentar as novas empresas ao comércio exterior. Tá. Eu vi eu estava percorrendo a feira agora há pouco e tem muita gente mesmo, muitas empresas. Você acha que você falou que é para você chegar por exemplo, você falou que para não se deslocar para a gente conseguir contatos. Mas você acha que aqui na feira, além de não se deslocar, dá para fazer muito mais contatos? Sim, você consegue marcar várias reuniões aqui. Então você marca uma reunião no mesmo dia com uma pessoa do Rio, uma pessoa de Itajaí, uma pessoa de Curitiba. Ou seja, você evita viagens desnecessárias, porque você consegue trazer esses grupos que eles já vêm visitar a feira, isso sem encontrar outros países. A gente tem às vezes eventos onde vem pessoal da Espanha, Portugal, Estados Unidos, e você consegue, dentro da feira, ter um meeting, que nós dizemos um encontro, reuniões com esse pessoal. Então isso é muito importante, isso facilita muito para o empresário brasileiro, principalmente o empresário de São Paulo e Santos. A gente falou com o Rafael e com o Leonardo agora há pouco, e o Rafael falou que faz 20 anos que vem na feira. Você faz tudo isso de tempo também? Ou como que está? Nós só deixamos de vir na feira na época da pandemia. Toda pessoa que trabalha em comércio exterior, ou pelo menos que tem uma empresa que atua no Porto de Santos, e aí eu estou falando como despachante aduaneiro, mas agentes de carga, transportadoras rodoviárias, transportadoras marítimas, companhias aéreas, portos secos, enfim, todo o pessoal que trabalha ligado à área de comércio exterior, se não vem, manda alguém, um representante, para poder ter os contatos, fazer os contatos necessários aqui na feira. Certo. Eu vi também na feira que não tem somente pessoas de logística, tem serviços que prestam serviços para a cadeia logística, como programação, o pessoal faz programas para o comércio exterior, tudo. O que você tem a falar sobre essas empresas que não são de logística, mas que também abrange o parque tecnológico de... Veja, são empresas que trazem inovação. Eles trazem uma agilidade dentro dos sistemas. Toda empresa de TI busca trazer, tecnologia de informática, busca trazer facilitações, ou seja, de acordo com o volume da carga que você tem, muitas vezes você precisa de sistemas ágeis, rápidos e sistemas inteligentes. Hoje, os grandes terminais já têm, as grandes transportadoras, os grandes despachantes, enfim, a tecnologia vem para ajudar o comércio exterior, dando celeridade e segurança para todos que atuam. Eu estou falando isso a partir de tecnologia de informática, que é o TI. Mas você tem seguradoras, você tem empresas que fazem fiscalização de produtos como o agronegócio, onde você tem uma SGS, que emite certificados. Você tem uma associação comercial e uma Ciesp que emite certificados de origem, muito importante, porque isso dá uma credibilidade e um desconto em pagamentos de imposto de importação em outros países. Então, nós temos linkado no Porto de Santos vários segmentos. Muita gente desconhece isso, mas você tem uma gama muito grande de serviços para pessoas que atuam no Porto de Santos. Interessante isso daí. E como que você acha que está o futuro do comércio exterior, da logística aqui no Brasil?
Olha, o Brasil, aí eu vou dizer um pouco mais o Porto de Santos, ele tem uma localização estratégica por estar próximo de um grande centro, que é São Paulo, de um estado importante, que é o estado de São Paulo. Mas hoje nós vemos o desenvolvimento de outros portos também crescendo muito, principalmente para atender o agronegócio. Eu vejo com bons olhos. O que eu entendo ainda que nós não temos e nós precisamos crescer muito é a parte do deslocamento. Hoje nós temos dificuldade de transitar de São Paulo para Santos, mesmo com toda a modernização. Eu entendo que nós devemos ter uma outra estrada fazendo a ligação do porto com São Paulo e interior e outros estados. Então é importante que se trabalhe muito a logística hoje, rodoviária. Nós temos terminais trabalhando com níveis de primeiro mundo, nós temos armadores muito grandes trazendo uma quantidade grande de container. O Brasil tem tudo para crescer. O grande gargalo que o Porto de Santos principalmente encontra é o gargalo logístico rodoviário, onde o caos logístico rodoviário se instalou. Hoje, subindo a serra, a Anchieta inteirinha parada de caminhões para chegar no Porto de Santos. Então nós precisamos ter uma saída para esse problema, porque tudo isso é custo. E o custo do Brasil ainda é alto. Sim, eu estava vindo para a feira, ficamos acho que quase 1 hora por causa de um caminhão quebrado na Imigrantes. E ficamos 1 hora parado. Imagine que transtorno que dá para os caminhoneiros. Sim. É isso que você falou. Às vezes eles estão dias aqui. Hoje existe o pulmão lá em Cubatão, onde os caminhoneiros do agronegócio encostam seus caminhões esperando para descarregar. Mas assim, muitas vezes, no retorno, que eles não vão ficar em São Paulo, eles vão muitas vezes para lugares muito longes. E isso pode criar um certo problema para eles. Lívio, você falou da parte rodoviária, mas não ajudaria também a parte ferroviária, se a ferrovia também fosse melhor aproveitada? Porque, por exemplo, eu estava conversando com alguns transportadores, grãos é mais difícil carregar com caminhões. Seria interessante se tivesse o modal ferroviário. É isso mesmo? Sim, o modal ferroviário ele é o ideal para o grão. Para o container, o ideal é o transporte rodoviário. Porque você imagina um trem que vai ter que colocar lá 50, 70 containers para subir uma serra. Esses containers não são liberados todos no mesmo dia. Então o importador, muitas vezes, não pode esperar uma carga 7, 8, 10 dias. Então ele leva pelo modal rodoviário. Já a parte de grãos, não. Quando eles têm a safra, que a gente chamamos, o volume de caminhões que trafegam em destino ao Porto de Santos é muito grande. Isso poderia ser carregado por caminhões. Por trem. Seria muito melhor e muito mais saudável para a nossa região. E tem alguma interligação já, você acha, de Santos para São Paulo? Eu lembro que no passado existia um problema muito sério de bitola. O que é a bitola? É o trilho. Ou seja, a bitola do trem que vinha do interior de São Paulo não conseguia se linkar com a bitola que trazia para o Porto de Santos. No passado foram companhias diferentes e cada uma criou a sua bitola. Eu não sou da área logística de trens, né? Mas eu trabalhei muito nisso e se discutia muito isso. A diferença de bitolas. Eu não sei se esse problema já foi resolvido, eu acredito que sim. Entendi. Que ia ser uma saída interessante, juntar o rodoviário com o ferroviário. Né? Eu acho que um pouco mais do que interessante é necessário. Hoje nós temos caminhões bitrens vindo para Santos numa quantidade absurda. Isso, rodando dentro da cidade de Santos, é bem complicado. Rodando numa Anchieta, numa Imigrantes, também é bem complicado. A gente vê aí congestionamentos quase que semanalmente. Então isso tira um pouco do atrativo do Porto de Santos. Além disso, vamos voltar para o rodoviário. O que a gente pode fazer, o que o governo, junto com a iniciativa privada, pode fazer para melhorar essa parte? Tem que duplicar novamente a Imigrantes? Existe um projeto de uma rodovia saindo de Palheireiros, em Diadema, e chegando no Guarujá. Então, isso seria uma saída para os containers que vêm para a margem esquerda. Ele sairia de Palheireiros e desceria por essa pista. Existe um outro projeto de mais uma via da Imigrantes.
Só que aí nós encontramos um problema grave em Santos. Porque quando você chega em Santos, você entra pela Anchieta. E Anchieta são 2 pistas e não tem mais como criar uma terceira pista. Então você teria novamente um funil na chegada a Santos. Mas, Igor, na Lemoa eles não estão querendo redefinir aquela rua da Lemoa que hoje é só uma mão. Que aí ele tem que voltar tudo, o caminhão tem que ir lá na ponta da Lemoa, voltar para depois seguir pela Anchieta. Será que não daria para colocar 2 mãos lá na Lemoa para ele chegar e cair na Anchieta lá na frente já? Veja, tudo é uma questão de estudo. Eu acho que prefeitura, governo do estado, autoridade portuária tem que fazer esse estudo e buscar soluções. As soluções vêm dos engenheiros, dos técnicos. Esse pessoal é o pessoal mais capacitado para falar disso. Um problema grave que eu vejo e que parece que vai ser resolvido, mas a gente sempre diz que começou, mas nunca começou, é o túnel. Falou durante anos, túnel, ponte, túnel, ponte. Eu vou te dizer que faz pelo menos uns 80 anos que se discute isso. Eu estava num evento, num jornal, agora não me recordo, numa televisão, e um dos participantes disse que o aeroporto do Guarujá já era maior de idade, porque já tinha 18 anos que se falava e tudo. Eu pedi uma parte e disse, bom, se o aeroporto é maior de idade, o túnel já pode pegar a carteira de idoso, que tem mais de 60 anos, que se fala, que se escuta, que se discute. E aí todo mundo deu risada, foi a mesma reação. E eu falei uma verdade, porque nesse mesmo programa, um outro participante levantou um jornal à tribuna de 1973, dizendo, está para sair a ligação seca entre Guarujá e Santos. 73. Parece-me que foi destinada a verba e vão fazer, né? Vamos ver. Olha, Vamos ver se acontece. eu quero ver o início, o meio e o fim. Porque o início é fácil, o meio às vezes complica, e o fim é complicado. Eu tô que O nem fim é aquele... só ver para crer, né? Exatamente, tem aquele dado, vamos ver para crer. Porque há 15 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais, uns 18 anos, que eu venho e sempre escuto os nossos políticos, os nossos representantes, a discussão. Era ponte, é túnel, túnel é ponte. Não, vai sair o ano que vem, já tem verba, já fizemos os estudos. Eu estou falando de 18 anos. Então isso te leva a descrer um pouco dessas palavras. Hoje eu estou um pouco mais animado, eu acredito que o governador Tarcísio, junto com a autoridade portuária, independente de política, tem que pôr a mão nisso e criar esse túnel, que já se decidiu que é esse túnel. Quem vai pôr a placa não me interessa. E não interessa a população de Santos nem do Guarujá. Se a briga entre governo federal e governo estadual, coloque-se 2 placas, uma em cada ponta. Feito pelo governo federal, feito pelo governo estadual. O importante é que se faça. Iniciado pelo federal, terminado pelo estadual. Na verdade, assim, eu não vou discutir quem vai fazer. Eu acho que nós temos que pensar na população. Nós temos que pensar nessas balsas, que muitas vezes a pessoa fica lá 1 hora e meia numa fila de balsa. Aí você vai pelo Macônico Domênico Rangoni e você pega congestionamento de caminhões, acidentes, assaltos. Então, hoje, eu entendo que não é urgente, está na UTI esse túnel. Ele tem que sair, ele tem que ser feito a toque de caixa. A gente vê em outros países túneis muito maior sendo feito em 1 ano, em 6 meses. Tudo bem, não vou pedir que seja esse o prazo, mas que se inicie a obra e que a gente veja uma luz no fim do túnel. Então vai ajudar. O túnel se estivesse pronto no final do ano, ia ajudar muito. Eu sei que não vai ser do final do ano. Não só no final do ano, veja. O túnel está programado para receber caminhões, carros e bicicletas. Vamos lá. Hoje um caminhão que desce pela Anchieta e precisa descarregar numa Santos Brasil, numa Local Frio, ele tem que rodar mais 80 quilômetros, 70 quilômetros. Ou seja, é um absurdo. Numa pista bem complicada. Aí você imagina aí 200, 300 caminhões tendo que descarregar lá, tendo que passar pela Cônigo Domênico Rangoni. Então, isso cria um caos logístico. Lógico, nós não queremos que esse caminhão entre em Santos para ir pelo túnel. Mas dá um alívio, porque se os caminhões forem pela estrada, os carros que têm que ir para esse destino vão preferir vir pelo túnel. Então, você deixa a Cônigo Domênico Rangoni praticamente para caminhões. E isso é importante. Entendi. Mas
o túnel eles estão fazendo para também, além de desafogar, para acho que ajudar o aeroporto de Guarujá, não é? Ou não? Olha, Pra... essa também é outra história que nós temos que esperar. Vamos ver se sai o aeroporto. Lógico que é, porque você vindo de Santos, passando pelo túnel, você estaria próximo do aeroporto. Mas são dois projetos que precisam sair do papel. Precisam sair do papel. Isso é fundamental. Eu acho que isso aí, nós estamos falando do maior porto do hemisfério sul, dito na própria feira, pelo presidente da autoridade portuária, pelo nosso governador, pelas autoridades. Se você está falando do maior porto do hemisfério sul, nós precisamos de tecnologia para escoar as cargas desse porto. Santos é uma ilha. Santos precisa de tecnologia, precisa de ideias para a gente poder escoar. Eu vou mais além. Você imagina se até hoje nós não tivéssemos uma imigrantes, se nós só tivéssemos Anchieta. Imagina o caos que seria. Então precisa se pensar, não. Precisa se começar a fazer uma terceira via, qual eu não sei, se é pela imigrantes, se é de Parelheiros, se é de... Mas precisa ter um escoamento melhor. Os exemplos estão aí todos os dias. Eu venho para São Paulo 1, 2 vezes por semana. Pelo menos por mês, 2, 3 vezes eu pego isso tudo parado. Infelizmente ainda é assim. É igual você falou, mas eu não consegui imaginar agora se tivesse só Anchieta. Acho que a gente ia demorar um mês para subir a serra. Seria bem complicado. Sim, Ir sim. para São Paulo seria uma aventura impressionante, porque você ficaria parado na estrada. Hoje, com aquelas comunidades que estão ali ao largo da Anchieta, nós estaríamos sujeitos a assalto, que acontecem hoje, numa escala menor, mas teria. Você teria que colocar a polícia na estrada inteira, senão seria um caos. Com o imigrante já está um caos, principalmente para o santista, quando vem de férias ou quando vem de um final de semana, que a Ecovias muda as mãos. E você é obrigado a descer pela Anchieta no meio de caminhões. Eu já tive amigos que sofreram acidente no domingo. Ou seja, você sai para descansar, volta no domingo à tarde com a sua família, sofre um acidente de carro, porque um caminhão perdeu o freio. Então isso precisa ser reestudado. Novamente, um caos logístico. Só que agora para carros de passeio. Tá certo, então. Nívio, muito obrigado, viu, por você ter participado aqui do podcast. Aqui nós estamos aqui no estúdio, não é no estúdio, né? Mas é no stand da M. Muniz, do Marcos, que é seu amigo também, né? Então, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço ao Marcão. Parabéns ao Marcos por esse stand. O stand está bem bonito. Espero que ele tenha muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado, viu?